Aqui quem fala é o pastor Anderlan, com muita gratidão em meu coração poder compartilhar contigo mais uma mensagem que o Senhor falou no meu coração. Na verdade, o Senhor tem falado muito no meu coração. E eu tenho buscado, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, Senhor, para essa pessoa que está me ouvindo? Quero te falar algo que estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm andado sem orientação. Sem orientação porque não conhece aquele que a criou. Deus criou você. Você foi criado com um propósito. E esse propósito ele foi revelado através do amor de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus cuja veste dele, a orla da veste dele enche os céus. Os céus ele não consegue suportar o tamanho desse Deus. É desse Deus que eu quero falar para você, um Deus que te ama, um Deus que te perdoa, um Deus que quer sarar suas feridas, um Deus que quer te ensinar sobre o amor dele. João capítulo 3, versículo 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira é algo muito mais do que o nosso entendimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que muitas pessoas têm perecido nesses dias? Temos vivido tempos de turbulências. Temos vivido um tempo onde as pessoas têm perecido, onde as pessoas têm andado desesperadas. A estrutura tem sido abalada, a estrutura natural, a estrutura econômica, a estrutura política, tudo que tem movido o homem tem sido abalado. Por que as pessoas têm andado assim? Porque essas pessoas não conhecem o Deus que ama ela, não conhece o Deus que quer curar elas, não conhece o Deus que quer ensinar elas. Esse é o meu Deus, é o Deus que enviou o Filho amado, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É necessário que eu creia para que eu não venha perecer. E quando eu começo a conhecer esse Deus, eu começo a entender que Ele se revela a mim como um pastor e Ele me coloca em uma condição de ovelha. A ovelha ela não consegue viver sem um pastor. Um pastor todos os dias ali, antes dele soltar as ovelhas ali no aprisco, esse pastor ele vai vistoriar todo esse aprisco para ver se tem algo que possa causar um dano a essa ovelha. Eu quero falar algo para você, muito importante ao seu coração. Eu quero te falar que o Senhor, quando Ele passar a ser o pastor da sua vida, quando você entender que Ele quer ser aquele que te guia a toda a verdade, Ele vai adiante de você para te proteger. Ele vai adiante de você olhar tudo que tem ao redor para poder te dar esse livramento e te guardar. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 4, diz assim: Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Primeira característica de uma ovelha, reconhecer a voz do pastor dela. Ela reconhece. A voz do pastor dela é uma voz que traz confiança e segurança. Eu quero falar para você que a voz de Jesus no seu coração é para trazer confiança. Se a voz que você tem ouvido hoje tem trazido em você incerteza, medo, angústia, opressão, eu quero te falar que essa não é a voz do Senhor, essa é a voz do estranho para querer te amedrontar e te deixar isolada, angustiado, perdido. Não, eu quero te falar que a voz do pastor ela traz confiança. A voz do pastor, ela gera dentro da ovelha uma segurança de que tudo que eu preciso, Ele vai me suprir. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha, ela conhece a voz do pastor, ela não segue a voz do estranho. Por quê?
porque a voz do estranho não traz segurança a ela. Versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu quero te falar algo ao seu coração. Tudo que você tinha ouvido até esse momento, eu quero te falar que causava em você medo, causava angústia, eu quero te falar que era a voz dos estranhos. Era o inimigo, era o diabo querendo perturbar a sua mente. Mas Jesus diz assim: mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Você sabe por que eu não dou ouvido à voz dos estranhos? Quando vejo todas as estatísticas, vejo tudo que está acontecendo, causando tanta destruição, você sabe por que eu não fico preocupado com isso? Porque eu não dou ouvido a isso, porque os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do meu pastor. Versículo 10. O ladrão, o estranho, ele vem somente para roubar o seu sonho, roubar a sua esperança, roubar a sua perspectiva de uma vida melhor. Ele vem para isso, destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo, ele quer destruir. O diabo, ele vem para destruir, ele vem para nos amedrontar, ele vem para nos acurralar. Mas Jesus não, Jesus veio para nos dar libertação, Jesus veio para nos tirar da situação difícil. E Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como você tem vivido? Eu quero te convidar, venha para Jesus, permita Jesus entrar no seu coração, para você viver uma vida de abundância, porque no versículo 11 ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quando Davi, ele escreveu o Salmo de número 23, Davi, ele recitou esses salmos porque ele era um pastor de ovelhas. Ele sabia cuidar das ovelhas. Quando vinha leões, ursos, quando vinha diversas situações para tentar pegar aquelas ovelhas, Davi se posicionava, porque ele era um pastor de ovelhas. Eu quero falar para você que Jesus tem se posicionado diante de você. Jesus tem se posicionado diante da porta do seu coração, batendo nela e falando: deixa eu entrar dentro de você, deixa eu cuidar de você, deixa eu curar as suas feridas, deixa eu sarar você, deixa eu trazer paz a você, deixa eu remover essa angústia, esse medo que você está sentindo. Permita eu cuidar de você. E aí Davi, ele escreve o Salmo número 23, versículo 1, fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas recitam apenas esse versículo, mas nós precisamos entender a profundidade que há quando Davi recitou isso daqui. Ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lembra que o pastor, ele nos conduz, o pastor, ele nos protege? Jesus, ele quer te conduzir, ele quer te proteger, ele quer proteger as suas emoções. Jesus quer te ensinar como ter um relacionamento com o Pai. Leva-me para junto das águas de descanso. As águas que você tem vivido hoje têm sido águas turbulentas? Tem tido muitas tempestades? Os seus dias têm tido muitas tribulações? Eu quero te falar que não é essa água que o Senhor tem para você. Porque Ele quer ser o seu pastor e quer te guiar a águas tranquilas, águas de descanso. Ele quer trazer refrigério à sua alma. Ele quer te guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle, por amor do nome de Jesus. Mesmo que venhamos andar, versículo 4, mesmo que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, mesmo que ao nosso redor pareça estar tudo se destruindo, se desfazendo, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A ovelha, ela não está preocupada se está vindo uma tempestade, porque ela confia no pastor dela. O pastor dela vai guiar ela para o lugar seguro, no momento certo. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Permita Jesus ser o pastor da sua vida. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de direção. E eu quero convidar você, nesse momento, juntamente comigo, eu quero orar pela sua vida. E eu quero também pedir algo a você. Compartilhe essa mensagem. Mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, mande para eles, para que eles recebam essa palavra no coração também e sejam fortalecidos. Para que a bondade e a misericórdia do Senhor possa alcançar o coração deles e eles entendam o propósito de Deus. Para que eles possam habitar em segurança. Para que o dia deles seja um dia de paz. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Meu Pai, eu oro agora por essa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo. E eu quero declarar sobre o coração dela, Pai, que toda opressão seja removida. Nos pensamentos dela, toda angústia seja removida, seja tirada. Toda insegurança seja destruída. E que possa haver no coração dela, neste momento, uma certeza de que ela está sendo cuidada pelo Senhor, de que o Senhor está cuidando dela, de que o Senhor está cuidando dos pensamentos dela. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe os seus negócios. Confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle de nada. Os homens precisam confiar no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.